Marcos capítulo 4, abra aí correndo, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. Olha que doideira! De um instante para o outro, levanta um temporal de vento, que agitou as águas, e começou a encher o barco. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, o senhor vai nos deixar perecer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. Amém? E ele virou então para os discípulos e falou: por que vocês são tímidos? Ainda vocês não têm fé? E sentiram então grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Queridos, desde o versículo 1, vem falando de um dia grande, intenso, no ministério de Jesus. O versículo 1 de Marcos 4 diz: Jesus começou a ensinar outra vez à beira do lago da Galileia, e a multidão se ajuntou em volta dele, e era tão grande, que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. E Jesus começou a ensinar por parábolas. Falou da parábola da semeadura, das sementes, e ele foi ministrando. Depois ele seguiu ministrando a este povo. O fato é que foi o dia inteiro ministrando, ensinando. E quando chega a tarde, Jesus libera esse povo para eles ir embora para suas casas. E ele vira para os discípulos e diz assim: vamos entrar aqui nesse barco e vamos atravessar. Vamos para o outro lado do mar da Galileia. Liberou o povo, a multidão, mas não liberou os discípulos para ir para casa, para tomar um banho, para jantar. Não, ele tinha uma outra missão para eles. Fala também da semente. Antes ele falou da semente de mostarda. E aí ele faz essa convocação para os discípulos. Esse povo que está cansado, e agora ainda enfrentam uma tempestade. Veja que Jesus também está cansado, e está tão cansado que ele parou para dormir. Foi para a popa do barco, pegou uma almofada e apagou. E a seguir o diabo se levantou com um vendaval, com um vento muito forte. Mas preste atenção: todas as vezes que Jesus tiver na sua vida, e quem eu pergunto, quem aqui já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão e dê um glória a Deus bem forte. Portanto, saiba
todas as vezes que o diabo se levantar contra a sua vida, e Jesus está na sua vida, o inimigo vai ser frustrado, vai ser derrotado, ainda que pareça algo muito grande, ainda que seja um grande vendaval, uma grande tempestade, um grande problema. Saiba que ao final de tudo o inimigo será desmascarado, será humilhado, Deus será exaltado e você vai estar feliz em nome de Jesus. Então, enquanto eles estão atravessando o mar, Jesus dorme, vem a tempestade, e aqueles homens apavorados correm a Jesus. Eles poderiam usar a autoridade espiritual que eles tinham, e eles mesmos, sem incomodar o mestre, deixa o mestre descansando. Nós somos discípulos dele, temos autoridade espiritual, vamos repreender a fúria do vento. Mas não fazem isso, e vão sendo tomados pelo medo. O vento sopra as águas que levantam ondas e que começa a encher o barco, e eles correm a Jesus. Na vida, quantas vezes nós somos surpreendidos pelas tempestades? Inúmeras vezes. É importante entender que tempestade é inesperado. Isso é, está de boa, está tudo ok, de repente aparece um problema. É um acidente, uma enfermidade, uma crise, um desemprego. As tempestades, as crises não mandam mensagens, elas chegam à nossa vida sem avisar, não manda recado, não pede licença, chega de forma intensa e perigosa, que deixam as estruturas da nossa vida abalada. As tempestades têm o poder de colocar no chão aquilo que nós levamos anos para construir. É um casamento edificado no amor, que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanta dedicação que se transforma num pesadelo. É uma doença incurável que de repente abala a família. É um acidente trágico que ceifa a vida de um ente querido. É um divórcio traumático que deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. É uma profunda decepção com alguém em quem você confia. É uma amizade construída pelo cimento dos anos que naufraga na tempestade da traição. As tempestades da vida são perigosas e são destruidoras. Não tem como administrá-la com nossas próprias forças. Os discípulos se esforçaram para administrar, mas eles não tiveram condições. O problema, eles foram tomados de surpresa. O problema foi maior do que eles. O que eles estavam vivendo eles não tinham a capacidade para resolver o problema. Portanto, há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência. Todo mundo já enfrentou isso. Não temos força para resistir à fúria dos ventos e à fúria das ondas. No entanto, quando o problema é maior que a nossa força, quando não temos capacidade e estratégia para superar, precisamos olhar com fé para Deus e depender dEle. Aleluia! A pergunta é: como você tem olhado e tem encarado as tempestades que vêm sobre a sua vida? Com olhar de pavor? Com olhar cético? Com olhar de incerteza? Com olhar de desesperança? Com olhar de desânimo? Olha para você e pense nas lutas que você está enfrentando. Talvez lutas que estão há anos e você não viu progresso. Como é que está você nesse final de ano? Está desanimado, frustrado, abatido, cansado, sem forças, sentimento de fracasso,
Deus te trouxe aqui hoje para falar ao seu coração. Quem recebe? Preste atenção no que um profeta de Deus te fala. Queria que você não conversasse, queria que você parasse para receber, porque Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, para mudar a sua história. A gente não recebe aquilo que a gente não celebra. Diga, eu creio. Você lembra que um dia Jesus falou para um homem sobre a cura da filha, e ele diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você tenha que dizer: Senhor, esse negócio tem me apertado tanto, a luta tem me abatido tanto, que eu não tenho a esperança de que eu vou ouvir a tua voz hoje, que isso vai ter uma solução. Eu quero te dizer que tem. Você vai ouvir aqui hoje Deus falando como se a palavra fosse só para você. Mas para isso, abra o coração, que Deus encontre terreno fértil na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos aprender algumas verdades. A primeira: tempestades podem transformar-se num grande milagre. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Interessante. Jesus despede as multidões, convoca os discípulos, entram no barco. Ele está cansado, vai dormir. Talvez algum discípulo ali podia dizer assim: mas gente, por que não liberou a gente também? Liberou todo mundo para ir para casa. Ele faz mais uma convocação, mais uma chamada. Meu Deus, mais uma noite de ensaio, mais uma atividade, chegar mais cedo, mais uma reunião de célula, mais uma reunião de macrocélula, mais um culto, mais uma reunião de liderança. Jesus tinha muita coisa para ensinar. Os discípulos precisavam vivenciar um milagre. Os discípulos precisavam vivenciar o agir de Deus, o poder de Deus. E aí vem essa tempestade, essas águas tumultuadas, que vem para cima, e que todo mundo se assusta. E aqueles discípulos, vários deles eram pescadores, mas o negócio foi tão forte, foi acima da capacidade deles de enfrentar o problema. Mas é importante dizer, às vezes Deus permite a tempestade para que a gente possa conhecer o seu poder. Você dá glória a Deus? Deus não permite tempestade para nos destruir, não. Louve a Jesus. Deus tem propósito em cada ocasião, ainda que o diabo intervenha, faça alguma loucura, alguma bagunça, alguma coisa, mas eu quero te dizer que você está escondido nos braços do Eterno, você está sob as asas do Altíssimo. Então, como os discípulos fizeram, é clamar, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. No limite do homem, Deus revela o poder de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você viu o outro? Tem um testemunho aqui, que é um testemunho forte. Muita chuva, o povo da construção civil para tudo, mas as contas não param de chegar. Tem família para cuidar. Tinha um desafio na igreja, foi ficando de cara inchada porque não podia participar, até que uma mulher sábia entra pelo meio e diz: eu ganhei uma pontinha, sobrou 20 e vamos rachar, eu dou 10, você dá 10. Entregar no gasofilacho. Diz que entregou assim de cara assim virada, está aqui ó, meio sentido derrotado, humilhado por só dar 10, e vendo que um deu 100, outro deu 50, outro deu 200, outro deu 500.
mais deu. Deus olhou para o coração que disse: Deus, eu queria dar mais, mas tu sabes que eu não tenho, eu estou dando tudo. Portanto, como voz profética, eu ergo a minha mão para dizer para você que o problema que você enfrenta não é maior do que o poder de Deus. É só uma oportunidade para você buscar o Senhor. Não é para você desviar, não é para você meter a cara na bebida, não é para você dar linha, não, é para você se colocar na presença de Deus, que você terá um testemunho para contar. Deus quer que cada filho seu tenha testemunhos para contar da visitação e da glória de Deus. Receba. Glória a Deus. Se não houvesse a tempestade, eles não iam ter o milagre. Pegou aí? Então, toda vez que você enfrentar uma crise, você diga assim: oportunidade para Deus manifestar a sua glória, oportunidade para minha fé crescer, oportunidade para a provisão de Deus chegar, para o milagre de Deus chegar. Eu vou crescer, eu terei o que dizer, porque Deus vai honrar a minha fé. Às vezes Deus vai permitir uma tempestade em nossa vida para que possamos experimentar um milagre. Se você está enfrentando alguma tempestade na vida, creia que você é um sério candidato a experimentar milagre. Quem recebe, quem quer receber milagre da parte de Deus. Portanto, olhe para os problemas que você enfrenta como uma possibilidade de que Deus se levante em seu favor. Quem tem luta com rejeição, e a maioria de nós tem problema com rejeição, desde lá da infância, às vezes desde lá do ventre da mãe. Então quem tem problema com rejeição, vai ficar achando que não é amado por Deus, que Deus não se importa com você, que você não merece. É isso. Eu quero te dizer que você é de Deus. Não tem ninguém no mundo mais importante do que você para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Você é preciosa, você é precioso, você tem valor. A gente canta tanto, já cantamos tanto essa música. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Segura a mão de quem está do seu lado. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Jesus tem poder para repreender os problemas que nos assolam, a enfermidade que vem sobre nós, a crise que te cerca, as aflições que te oprimem. Jesus tem poder para acalmar a tempestade que assola a sua vida. Por que tempestades se repetem? Você vê que há 2 relatos bíblicos sobre tempestade, exatamente para nos ensinar que as tempestades podem vir mais de uma vez. A questão não é a presença da tempestade, a questão é a presença de Jesus na nossa vida. Glorifique a Jesus. Na primeira tempestade, essa que nós falamos, Jesus dormia no barco, para mostrar que Ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Os caras assim assustadérrimos, todo mundo entendendo que ia morrer. Jesus simplesmente é acordado, e veja que sono profundo, hein? Barco sacudindo para todo lado, água entrando e ele dormindo. Ele acorda e simplesmente manda tudo se acalmar. Portanto, a palavra de Jesus para a sua vida hoje: acalme-te, aquieta-te, eu sou teu Deus. Eu que tenho a última palavra na sua vida. Eu sou teu Deus.
Aquele que fez você é quem fez o universo, é quem tem controle sobre o universo, tem controle sobre todas as coisas. Não dormita aquele que te guarda. Salmo 121, versículo 3. Na segunda tempestade de Mateus 14, 25, Jesus mandou que eles atravessassem, eles entraram no barco e foi. E veio outra tempestade. E Jesus não estava no barco, mas Jesus foi andando sobre as águas para se encontrar com eles. Aí o negócio foi muito mais poderoso, não? Foi tão forte, tão poderosa a experiência. Você imaginou aquela aflição toda e de repente olha no mar, está vindo um lá, ó, onda de tudo quanto é altura, e está vindo pisando na ponta das ondas assim, de boa, na paz. Eles olharam e agora arrumaram um segundo problema, que diz que eles acharam que era um fantasma. Portanto, eu quero te dizer que Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai ficar assustado com a presença de Deus. É comigo? É mesmo? É! E num tempo muito menor do que você espera. Celebra, celebra. Quem não recebe, não recebe quem não celebra. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. Quando passares pelas águas, não te afogarão. Isaías 40. Deus é fiel. Aleluia. Na segunda tempestade, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar, para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, e que Ele mesmo criou. Glória a Deus. Ele tem o controle de tudo. Feche seus olhos um minuto e pensa nas lutas que você está enfrentando. Apresente-as diante de Deus e diga: isso aqui é muito pequeno diante do teu poder. Mas além da possibilidade do milagre, há um aprendizado também nas crises. As tempestades revelam o nosso nível de fé e de maturidade espiritual. Eles glorificaram a Jesus pelo milagre, mas lá dentro do coração, lá no fundo, ficaram envergonhados, porque eles poderiam ter, eles mesmos ter repreendido em nome de Jesus a tempestade. Poderia virar para a tempestade e dizer: tempestade, eu não vou acordar meu Jesus, ele está cansado, ele ministrou o dia todo, eu vou resolver isso. Tem um bocado de crente vivendo na fé dos outros. Ele não dorme aí, de madrugada ele liga para o pastor, para a pastora, para o líder de célula, orar por ele, para ele dormir, aí acorda o outro. Tem lá um endemoniado, aí ele não usa a fé, a autoridade que tem, ele vai procurar alguém para resolver isso por ele. Eu quero te dizer que Deus permite as lutas, as crises, para que você aprenda a exercitar a sua fé. Você tem a autoridade em nome de Jesus. Eis que vos dei a autoridade, disse Jesus. Só que a qualidade da fé deles foi revelada, que Jesus, depois de repreender o vento e o mar, vira para eles. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Nossa, que pancada. Ele está dizendo: é vocês que eu estou levantando como pilar. Eu vou, depois que eu vou para o céu, vocês vão continuar a obra. E vocês estão andando comigo esse tempo todo, está vendo tudo que eu faço e não desenvolveu fé. Vocês ainda estão com medo, não sabem que sou eu, que eu estou com vocês. A verdade é que nós revelamos o tamanho da nossa fé, da nossa confiança em Deus, quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos problemas.
se você se desespera. Tem gente que isso depende do tipo de personalidade. Se for alguém de personalidade forte, fica numa ansiedade louca, numa perturbação, numa agitação, numa doideira, fica nervoso, nervosa. Mas se tiver uma personalidade oposta, corre o risco de ficar deprimido, de se fechar, de se trancar, de não falar com ninguém, de se isolar, risco de ir para a depressão. Os discípulos, apesar de tudo que ouviram e viram e experimentaram, ainda tinham uma pequena fé. Tinham uma fé pequena. Alguém disse: onde não há testes, não há aprendizado. Onde não há aprendizagem, não há crescimento. Onde não há crescimento, não há fé. E um velho ditado árabe diz: somente sol e nenhuma tempestade produz um deserto. Se está tudo de boa sempre, não tem problema, não tem tempestade, não tem crise, tudo bacana, produz deserto. É sol, 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 mata tudo e vira deserto. Então, junto com o sol, precisa de tempestade. Eu tenho dito que tem muita gente para vir para Jesus só depois de uma grande crise, especialmente se a pessoa tem algum recurso financeiro, ela confia no recurso. Se ela tem uma estabilidade financeira, emocional, ela confia nisso. E para vir para Jesus, ela precisa enfrentar uma tempestade, uma crise, um problema, uma dor, uma perda, para ela ver que ela não é ninguém, que ela depende de Deus. Se a gente nunca tivesse tido um dia de tempestade, nossa vida seria seca. Alguém aqui já passou por alguma tempestade na vida, alguma crise, alguma luta? E isso te levou para Deus? Te levou para Deus? Te levou para orar, para clamar, para buscar? Você teve resposta? Edificou sua fé? Você tem um testemunho para contar? Então louvado seja o nome do Senhor, glorifique Ele. Quando as coisas estão indo tudo muito bem, é bacana, é legal. A nossa tendência não é depender de Deus, é achar que a gente é grande, que a gente é importante, que a gente consegue tudo na força do braço. Você tem um negócio, um comércio, enquanto vai bem é um sonho, mas quando não vai bem, como você reage? Você desespera? Você fica triste? Você fica nervoso, nervosa? Você já começa a pensar que vai falir, que vai quebrar, que vai fechar tudo? Você tem uma célula, tem discípulos, macrocélula, está crescendo, você está feliz, mas se começa a ter problema, se as pessoas esfriaram, sumiram, alguns desviaram, pararam de ir, você convoca, não te atende, você vai ficando amargurado de espírito, aí vai piorando, porque você vai tratando mal as pessoas, é igual no comércio, está chateado, está decepcionado, tem um bocado de conta para pagar, aí vai ficando nervoso. Ao invés de ter a graça para receber bem, para vender, para atender bem, não, faz o contrário, começa a ficar grosso, tratar todo mundo mal, aí piora, porque quando a gente está tenso, a gente está nervoso, a gente para de sonhar, para de criar, perde o poder de criar. Como você reage? Mas eu quero te dizer que Deus é o grande preocupado com a sua vida. Deus tem interesse em você, e Ele não quer que a sua vida fique má. Deus não quer que a sua vida fique mal, que as coisas, que as portas se fechem. Deus não quer que as coisas continuem difíceis para você. Eu quero te dizer que do mesmo jeito que você está preocupado, Ele está, que você dependa dEle. Ele espera que você o busque, que você descanse nele, comece a louvá-lo, comece a bendizer.
você, põe um sorriso no rosto, levante a cabeça, vá para frente, vá para a luta, não pare, não desanime, em nome de Jesus. Diga para ele: me encha de sonhos, e vá para um canto, especialmente lá para o sítio, para você ter um tempo com Deus, para você esfriar as ideias e receber dele graça, sabedoria para agir. As tempestades são uma oportunidade para aprender algo novo com Deus. Dê um glória a Deus. Deus tinha algo novo para ensinar para os discípulos, por isso ele usou a tempestade. Versículo 41 diz que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus. Eles estavam com Jesus, mas eles precisavam conhecer Jesus um pouco mais. Portanto, eu quero te dizer que o que você já recebeu de Deus agora, o que você aprendeu de Deus até agora, é muito pouco diante do que Deus tem para revelar na sua vida. Deus tem muita novidade para você. Deus tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus preparou, tem preparado, reservado para você. Enquanto você acha que é o fim, Deus tem mais. E minha família, apóstolo, vai vir toda para os pés de Jesus. Quanto mais difícil hoje, quanto mais distante hoje, quanto mais intocável hoje, quanto mais rebelde hoje, mais santo amanhã, mais ousado amanhã, mais cheio de Deus amanhã. Quantas mulheres hoje se alegram em dizer: meu Deus, meu marido aqui do meu lado. Era uma confusão, uma luta, nunca entrava na igreja, era problema com tudo, criticava tudo, zoava com tudo, e hoje está aí, ouvindo de Deus, recebendo de Deus. Glorifica a Deus. Diga: Deus tem seus caminhos. Quantas mulheres aqui que ainda quer o marido do seu lado na presença de Jesus? Levanta a mão, que o marido ainda não está aqui. Eu declaro que o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar estratégia. Toda a sua casa estará na presença de Deus. Seu marido vai ser um santão, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, um grande ganhador de almas. Eles já sabiam que Jesus tinha poder e autoridade para perdoar pecados, para curar enfermos e para expulsar demônios. Naquela tempestade, os discípulos aprenderam que Jesus também tinha autoridade sobre a natureza criada. Nada foge ao controle daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Descansa nele, irmão. Confia nele. Quando tiver difícil, o negócio está difícil, a notícia do médico está difícil, está ruim, as portas, a coisa está ficando estreita. Abra sua boca e comece a cantar, comece a louvar, comece a bendizer, erga suas mãos e comece a exaltar e dizer: Senhor, o mar não está para peixe, Senhor, o tempo está difícil, Senhor, Tu sabes da luta que eu estou passando, Senhor, o Senhor conhece as minhas dores. Às vezes as dores são físicas, às vezes as dores são emocionais, as dores são no nível do espírito, mas aí você começa a bendizer, exaltar, glorificar e dizer: meu Deus, nada do que eu passo, que eu sofro, nada é maior do que o poder do Senhor. O Senhor não está limitado às lutas que eu passo, que eu enfrento. O Senhor é Deus. Naquela noite eles aprenderam algo novo. As tempestades sempre trazem algo novo acerca de Deus. Então, quando tiver a tempestade, quando tiver a luta, não fica perguntando por que não. A gente tem a tendência de perguntar por quê, né? Por que isso? Por que esse problema? Por que essa demora? Por que essa dor? Por que essa crise? Mude a pergunta e pergunta assim: para quê? Meu Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida para isso?
Qual é o propósito que o Senhor tem? O que é que o Senhor quer me ensinar? Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu te louvo. Eu te exalto. O choro está durando mais do que uma noite, mas o Senhor é Deus sobre a minha vida e sobre todas as coisas, e eu não aceito que a minha falta de fé seja empecilho para o Senhor agir. Portanto, eu quero a partir de hoje memorizar a tua palavra, textos que falam de fé, textos que falam do agir do Senhor. Eu decido colocar cântico nos meus lábios, porque eu não posso te louvar só quando as coisas vão bem, não. Eu vou te louvar em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Jó diz, Jó era aquele crente fiel, o cara era tão zeloso, um paizão, um pastorzão, que quando os filhos faziam alguma festa, ele levantava de madrugada e oferecia ao Senhor um culto, com medo dos filhos terem pecado contra Deus. Aí um dia o diabo foi lá na presença de Deus e falou assim: também, né? O Senhor só deu motivo para ele ser de boa. Ele não enfrenta problema, ele não enfrenta dor, ele não enfrenta enfermidade, ele não enfrenta crise, ele é o mais rico do Oriente. Aí é bacana, né? Aí o diabo falou assim, presta atenção: toda vez que o diabo levantar-se, saiba que Deus vai ser glorificado e terá algo muito maior para você contar, que vai entrar para a eternidade. Aí o diabo falou assim: tira tudo que ele tem, eu quero ver, porque quem está malado é fácil, eu quero ver quem está duro, quando acabou o gás, quando tem contas para pagar, conta de água, conta de luz, tem mercado para pagar, tem cartão para pagar. Eu quero ver se o Senhor tirar tudo dele. Aí Deus: pode tirar, eu te permito. Saiba que até o diabo levantar contra você, tem que ter permissão de Deus. E por isso eu te digo, o único direito que o diabo tem para levantar contra a sua vida é se tiver pecado. Se tiver, conserta, põe a vida no altar, porque aí você vai poder levantar e dizer: fora, você não tem autoridade para tocar na minha vida, não tem legalidade. Mas ali Deus permitiu, o homem era puro, santo, justo. E aí chega um e conta, e começou só a chegar notícia de tempestade, de vendaval, de homens inimigos e MSTs da vida que invadiram, que carregaram, acabaram com tudo, mataram tudo, tomaram tudo, mataram os filhos. No mesmo dia ele perdeu todos os bens, tudo que ele tinha, e os filhos. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E diz a Bíblia que ele não imputou falta em Deus, não reclamou, não chiou, não zoou. Aí o diabo vai de novo. Aí Deus: você viu aí? Eu te permiti tomar tudo dele e ele ficou firme. Mas toca na saúde. Pela saúde o homem dá vida, toca na saúde. Deixa eu tocar na saúde dele, que o senhor vai ver se ele vai ficar firme. Eu falei: pode tocar, você só não pode matar. O diabo encheu ele da cabeça à planta dos pés de úlceras. O negócio foi tão bravo que o homem pegava caco de telha para coçar as feridas. Ainda mandou os inimigos, os amigos que eram para dar apoio, para acusá-lo. E lá no final ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes a gente tem que passar pela tempestade para depender de Deus, para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a Bíblia, para descansar mais, para esperar e para ter experiências novas com Deus. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que a gente não aprende em outra situação. Fique em pé, por favor.
Mas eu concluo trazendo uma palavra aos líderes da igreja. Ouça. Lá no início de novo, depois de um dia intenso de ensino, Jesus despede as multidões, mas ordena aos discípulos para remarem, a fim de atravessar o mar para ter mais trabalho. Qual a lição? Discipulado não tem folga. As multidões vão para casa, mas discípulos sempre tem algo a mais para fazer. Então, quando seu pastor te convocar, atenda. Quando seu líder de célula convocar, atenda. Quando seu líder de macrocélula convocar, atenda. Quando os pastores, eu e Simone, te convocarmos, atenda. Não reclama, não fica chiando. A quem muito é dado, muito é cobrado. Diga comigo, tempestade não dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, como diz Pedro, lance sobre ele as suas ansiedades, a sua preocupação, porque ele é fiel e tem cuidado de você.